amigos, colegas de trabalho, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para iniciar uma aula de cálculos trabalhistas. Iniciamos semana passada a segunda aula sobre saldo de salário. Nessa aula nós vamos falar sobre 13º e férias. Lembrando que ao término de todas as aulas nós vamos fazer uma planilha de cálculo pelo Excel. Eu vou mostrar as fórmulas para vocês, para ficar mais fácil para vocês conseguirem trabalhar, ok? Então vamos lá. Férias e 13º. Vou começar pelo 13º, que é mais simples. O 13º foi criado em 62 e ela era chamada antigamente de gratificação de Natal. Tá? E a lei fala assim: no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independente da remuneração que fizer jus. Como é que calcula esse terceiro? O 13º ele entende o seguinte: cada 15 dias ou mais no mês de trabalho você tem direito a um avo. Então, se você entrou em março, você entrou fazendo a conta do dia da sua admissão até o final de março, deu 15 dias, então você tem direito a um avo. E a cada mês que vai passando também. Digamos que você entrou em dezembro, 15 de dezembro, tem 16 dias, um avo. E assim por diante. Então, no mínimo, 15 dias dentro do mês. Vamos fazer esse exemplo aqui. Olha, essa pessoa foi admitida em 15 de fevereiro de 2020. O salário dela era 1.500. Então, como é que faz o cálculo? Vamos, antes raciocinar como calcula. Então, 15 de fevereiro de 2020, fazendo a conta, dá 15 dias do mês de fevereiro. Então, 15 dias de fevereiro é um mês, março outro mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deu 12 avos, contando desde 15 de fevereiro. Salário dividido por 12, salário aqui, dividido por 12, vezes 11, dá 1.375. Esse é o 13º, ok? No caso do ano seguinte, 2021, se você está desde 15 de 2 de 2020, no ano de 2021, está com o ano todo. Então, é o mês completo. 1.900, salário novo da pessoa, dividido por 12, vezes 12, 1.900. Ok, mas olha só. Antes, nós tínhamos um cara que entrou dia 15 de fevereiro de 2020. Sabe, fevereiro nós sabemos que o mês às vezes é 28, às vezes é 29. Essa pessoa entrou 16 de 2 de 2020. Aí complica. Nós sabemos que o mês de fevereiro de 2020, ele era de 29 dias. Então, vamos lá. Aí você tem que pegar a canetinha e fazer na mão. Então, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 14 dias. Se é 14 dias, ele não tem direito ao avo de fevereiro. Então, começa 30 dias de março, abril, tarará, ou seja, 10 dozeavos, o cálculo muda, 1.500 vezes 2 vezes 10, 1.250. Antes ele recebia 1.375, agora ele está recebendo 1.250. Esse cálculo é assim. Você vai contar o início da admissão, se for no mês, no ano quebrado. Agora, no ano completo, não precisa se preocupar com isso. Simplesmente você verifica o primeiro mês e até mesmo no caso da saída, na rescisão, na saída, você também vê. Se o cara saiu dia 20 de dezembro, lógico que ele não vai ter, ele vai ter um avo, mas se ele saiu 10 de dezembro, ele não vai ter um avo completo. Então, esse é o cálculo para 13º, tá? 13º é simples, não requer grandes preocupações. Mas as férias, sim, as férias ela é mais complexa, ela é mais pesada, é mais complicada. Então, nós temos que tomar todo o cuidado para calcular férias. Vamos começar. Férias são um período de descanso garantido por lei aos funcionários seletistas de uma empresa, de modo que a cada ano de trabalho completo, o colaborador tem o direito de tirar 30 dias. Isso é importante. Esses dias, eles são remunerados o salário da pessoa mais 1/3 de férias. Isso aí 99% dos advogados sabem. O problema maior é uma coisa chamada período aquisitivo. O próprio nome diz, período que você tem a aquisição das férias. Esse período tem que ser bem calculado para evitar dor de cabeça. O início desse período começa da admissão e todo ano ele recomeça. Então, o cara admitiu 1º de janeiro de 2020, por exemplo.
o período aquisitivo dele termina um dia antes do início do próximo. Então, 1º de janeiro de 2020, o final do período dele é 31 de dezembro de 2020. De 1º de dezembro de 2021 começa um novo período aquisitivo. É assim que pensa. Vamos lá, o mesmo exemplo do caso anterior. Ele entrou em 15 de fevereiro de 2020. Quando que as férias dele vencem? 14 de fevereiro de 2021. Porque no dia 15 de fevereiro de 2021, inicia um novo período, que é o novo período aquisitivo, que vai até 14 de 2 de 2022. Você vê que é um dia antes do ano seguinte. 2022, quando é que começa? 15 de fevereiro de 2022 até 14 de fevereiro de 2023. Período aquisitivo de 23, 15 de 2 de 23 até 14 de 2 de 24. O período aquisitivo, ele acaba na sua demissão. Digamos que essa pessoa que tivesse demitida em 10 de março de 2022, então seria 15 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022. O período aquisitivo, conforme você vai trabalhando, ele vai continuando. Mas quando você é demitido, ele acaba. Vamos fazer o cálculo dessa pessoa aqui. O salário dela nesse período é 1.500, nós já vimos antes, divide por 12, ó, em 14 de 12 de 2021, ele adquiriu o direito às férias, tá? Não é no dia que ele entra, quando faz um ano ele adquiriu o direito, aí digamos que a empresa deu as férias para ele, logo depois que ele fez um ano, então ela calculou 1.500 dividido por 12 vezes 12 avos, mais um terço, que é 1.500 dividido por 3, 2.000, essas férias. Ok. Agora, como é que calcula as férias? Nós sabemos que é o salário da pessoa, mais um terço, 2.000. Mas não é só isso. E se a pessoa tiver outros eventos no lerite dele? Então, é necessário entender que é o seguinte, todos os adicionais mensais normais ou de um período, ele deve ser adicionado ao cálculo das férias. Inclusive, eu queria fazer um adendo, horas extras, por exemplo. A pessoa faz hora no período aquisitivo, que todo o cálculo é baseado no período aquisitivo. Então, eu vou calcular essas férias aqui de 15 de 2 de 2020 a 14 de 2 de 2021. Essa pessoa, ela tinha costume de ter horas extras, ela fazia horas extras, só que não era igual. Então, em fevereiro de 2020, ele fez 12 horas extras. Em março de 2020, ele fez 20. Em abril e assim por diante, ele foi somando horas extras no ano, mas não eram a mesma quantidade. Então, o que se faz? Pega toda a quantidade do período de 15 de 2 de 2020 a 14 de 2 de 2021, soma e divide por 12. Aí você faz uma média de hora extra, tá? Mas depois falaremos disso. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos pegar o lerite real e vamos ver o que acontece aqui. Olha só, essa pessoa, ela tem salário normal, é um horista, como nós já explicamos na outra aula. Então, tem o salário da semana e o DSR. E ele tem adicional noturno. Então, se é uma coisa que ele tem todo mês, que teve no período aquisitivo, tem que somar. Então, o cálculo dessa pessoa é a base de o salário mais DSR mais adicional noturno, somando os três dá 1.380. Aí você calcula as férias, é sobre 1.380 você vai calcular as férias, não sobre os 1.500, é comum. Aqui está dizendo, ó, 1.380 dividido, aí nós encontramos a base, dividimos por 3 e juntamos. Ou seja, as férias dele é 1.380 mais um terço, dá 1.841,19. Se ele não tivesse os adicionais, noturno seria menos. No caso das férias, das horas extras é igual. Você pega os adicionais da pessoa e recalcula. No caso das férias, o que você faz? Você faz a média, digamos que ele fez, somou todas as férias daquele período aquisitivo e dividiu por 12, deu 12 horas extra. Aí você calcula a hora extra, que mais para frente vamos mostrar como calcula. Nesse caso especificamente, R$ 1.500 dividido por 220 vezes a quantidade de horas vezes a porcentagem. Beleza, deu um número. Aí você soma a todos os valores aqui e aí você calcula as férias. É assim. Vamos lá. Tem algumas coisas importantes, tem coisas muito importantes que você deve avaliar quando vai calcular as férias. Primeira coisa é definir a exatidão do período aquisitivo. Porque não é possível você achar que às vezes há intempéries, há problemas, né, no caminho. Então, você precisa analisar.
duas coisas que são importantes na definição do direito, porque você só tem direito às férias se você fez o período aquisitivo, mas tem algumas coisas que atrapalham o período aquisitivo. Primeira coisa é o afastamento mais de 6 meses. A pessoa começou a trabalhar e se afastou pelo INSS. Então, veja esse exemplo. Ele é admitido em 15 de 2 de 2020 e se afastou em 16 de 12 de 2020 até 20 de 10 de 2021. Duas coisas acontecem. Bom, vamos ver quanto tempo ele teve da admissão até o afastamento. Vamos lá. 15 do 2, 15 do 3, 15 do 4, 15 do 5, 15 do 6, 15 do 7, 15 do 8, 15 do 9, 15 do 10, 15 do 11, 15 do 12. Opa, ele teve bastante tempo. Repetindo, 15 do 2, vai 15 do 3, 15 do 4, 15 do 5, 15 do 6, 15 do 7, 15 do 8, 15 do 9, 15 do 10, 15 do 11, 15 do 12. Ele teve 10 dozeavos. Então, essas férias aqui vai ser repago integral, que ele passou de 6 meses. Agora, primeira coisa, embora ele recebesse as férias no período normal, como ele ficou afastado mais de 6 meses, as férias dessa pessoa não vai mais começar no dia 15 do 2, vai sim no retorno dele. Então, o novo período aquisitivo dele vai começar dia 20 do 10 de 2021 até 19 do 10 de 2022. E assim por diante. Então, a partir do retorno dele, o período começa, é como se tivesse um novo pedido de admissão, um novo período de admissão. Passa a ser contado dia 20 de 10 de 2021 para frente. Então, a próxima vez que vai vencer as férias dele é 19 de outubro de 2022, depois 19 de outubro de 2023, assim por diante. E se depois que começar esse período acontecer novamente novo período de férias, de afastamento, se nesse período de 20 de 10 para frente for menos que 6 meses, vai contar novamente do período do retorno para frente. Só vai ser mantido, só vai ter férias completas se ele ficar 6 meses dentro daquele período aquisitivo, como aconteceu aqui. 15 do 2 a 16 do 12, ele ficou 6 meses, então ele teve a férias completa e mudou o período aquisitivo dele. Se depois de mudar o período aquisitivo, ele voltar a ter mais de 6 meses de afastamento, aí volta a contar tudo de novo, tá bom? Então é meio chatinho, mas é importante porque na hora do cálculo da rescisão, você consegue entender por que está se pagando quebrado. Como nós já mostramos aqui, não completou, digamos que aquele mesmo exemplo, né? Eu coloquei aqui um outro exemplo, aquele mesmo exemplo. Em vez de, no anterior, ele ficou afastado até 16 do 12, mas digamos que nesse mesmo exemplo, ele tivesse que o afastamento dele começou em 11 de 8 de 2020. Então, ó, 15 do 2 a 11 do 8. Vamos fazer a conta. 15 do 3, 15 do 4, 15 do 5, 15 do 6, 15 do 7 e 11 do 8. Você fala, ué, mas deu 6 meses? Em tese, deu, mas sabe por quê? Faz a conta de novo. Ó. 15 do 3, 1. 15 do 4, 2. 15 do 5, 3, 15 do 6, 4, 15 do 7, 5. Aí é que é malandragem. Eu fiz o cálculo e eu enganei a mim mesmo. Então, olha, 15 do 7 até 11 do 8 dá quantos dias? Dá 15 do 7 até 31 do 7 dá 15 dias. Dá 16 dias. Mais 11, 27 dias. Deu 6 meses. Então, ele teria esse período certinho, ele conseguiria me manter esse período aquisitivo como foi da última vez. Vamos baixar mais. Se a gente baixar para afastamento dia 28 do 6, já não dá. Porque, vamos lá, 15 do 3, 15 do 4, 15 do 5, 15 do 6, 15 do 6 até 15 do 7 deu 5. Aí, se não der 15 dias de 15 do 7 em diante, perde o direito. Então, tem que contar desse jeito bobo, assim, parece bobo, mas não é. Você tem que contar dias, no final você conta dias. Você conta 15 do 3, um mês, 15 do 4, 2 meses, 15 do 5, 3 meses, 15 do 6, 4 meses, 15 do 7, 5 meses, aí você vai até o período que acabar. Então, se desse período de 16 do 7, 2020, até o período do afastamento dele, se tiver 15 dias, vale aquele mês. Se não tiver, não vale. Se ele não tiver completado
6 meses naquele período aquisitivo, ele perde o período aquisitivo, ele não vai ter férias. E ele vai começar a contar novo período de férias do retorno dele. Eu fiz uma pequena confusão aí, mas acho que deu para compreender. Se não, retorna o vídeo que vocês vão entender com facilidade. Bom, segundo período, segundo ponto que é importante avaliar é o afastamento por falta injustificadas. O que é falta injustificada? Você faltou, não trouxe atestado, só faltou mesmo. Tudo bem. No período aquisitivo, no período que você tem aquisição de férias, é contado também, da mesma forma que as horas extras são contadas, as férias também. O que é compreendido? Você ganha um dia de férias, um avo de férias a cada 2,5 dias trabalhados. Então, você tem que trabalhar 30 vezes 2,5 para você ter direito às férias. Então, a cada 2,5 dias é um 12avos de férias, é o comparativo. Então, se você faltou nesse período, é contado. Se nesse período de 12 meses você faltou até 5 dias injustificados, não afeta as suas férias, mas a partir daí afeta. Veja a tabela. Até 5 faltas, 30 dias. De 6 faltas a 14, 24 dias. De 15 a 23, 18 dias. De 24 a 32, 12 dias. Então, é importante levantar isso. Se durante o período, digamos que você teve 12 faltas no período, aí vai vir aqui, ó, você vai ter 24 dias de férias. Teve 18 faltas? 18. Se você teve 25 faltas, 12 dias. Se você tiver 33 faltas durante aquele período, você não tem direito às férias. Então, é importante saber disso. Vamos calcular, fazer um cálculo aqui. O cálculo anterior foi feito, aquele cálculo que eu mostrei lá antes, ele foi feito com uma pessoa que teve 30 dias de férias. Mas vamos calcular alguém que teve 10 dias de falta, por exemplo. Olha aqui, essa pessoa é aquela pessoa de lá, juntei os valores dele, somei tudo, e ele tinha 10 faltas. Ele está aqui com 24 dias. Então eu não calculo daquele jeito, eu calculo um pouco diferente. Eu pego o salário, a base que eu achei lá, divido por 3, 460, somos 2, dá 1.841,19. Isso aqui seria férias de uma pessoa que trabalhou completo, sem nenhum problema, mas esse cara não trabalhou. Aí pega esse cálculo, divide por 30 e multiplica pelos dias que ele tem direito, 24. Dá 1.472,95. É 24, é 12, depende do valor que você achou lá, pela tabela. Esse nosso exemplo é 24. Beleza, é assim que calcula as férias. Agora vamos de férias em dobro. O que é férias em dobro? A férias em dobro é o seguinte, você tem aquele período aquisitivo que nós falamos, mas a empresa, depois que você faz um ano de empresa, a empresa tem 11 meses para te dar férias, 11 meses. Porque se ela te der férias depois do 12º mês, é em dobro. Inclusive partes, tá? Digamos que suas férias vencem em 15 de dezembro. Aí, em 1 de dezembro, a empresa te deu férias. Até o dia 15 é férias normais, mas do dia 15 ao dia 30 é férias em dobro. Vamos lá aos cálculos dessas férias. Olha só, vamos pensar que a pessoa foi admitida em 15 de 2 de 2020. Aí, qual que é o período aquisitivo dela? 14 de 2 de 2021 venceu as férias dela. A empresa tinha até 11 meses para dar férias. A empresa não deu. Quando que a empresa deu as férias? No dia 15 de 2 de 2022, quando venceu a outras férias. 12 meses após o lapso, é um novo período. Ou seja, essas férias que ele deu aqui, no dia 15 de 2, é férias em dobro. O que tem que fazer? Salário da pessoa, 1.500, divide por 12 vezes 12, porque é 12 avos, completa 1.500, mais um terço de férias é igual a 2.000, vezes 2, 4.000. Ou seja, se ela dá dentro do período dos 11 meses anteriores ao vencimento das próximas férias, é normal. Agora, se ele ultrapassou, a férias é em dobro. Outro ponto que é importante é férias coletivas. O que é férias coletivas? Elas umas férias que a empresa dá, às vezes por necessidade própria, às vezes por necessidade estratégica da empresa. 90% é necessidade estratégica da empresa, porque é coletiva, a empresa vai fechar. Uma parte dela, a fábrica, o RH, sei lá, não importa. Importa que ela falou, olha, eu vou dar férias coletivas. Beleza. Duas coisas importantes nas férias coletivas. É feito uma documentação com o sindicato e tal, mas isso para nós aqui não é importante. O importante é o seguinte, digamos que eu entrei naquele ano, eu
não completei 12 meses, eu tenho direito às férias? No caso da coletiva, sim. Há um cálculo de 2 dias e por 2,5 dia por mês trabalhado. Então, uma pessoa que entrou nesse caso, no nosso exemplo, 15 de fevereiro de 2020, em dezembro de 2020, ele já tem 10 dozeavos, então ele já tem quase 22 dias de férias. Digamos que essa empresa vai dar 15 dias, ele pode, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Ele entrou em 15/2, aí as férias dele, de fato, só ia vencer no ano seguinte. Só que a empresa decidiu dar férias do 25/12 de 2021 até 2/1 de 2022, nesse caso, no ano seguinte. Ele podia ter recebido, inclusive, férias no ano de 2020, mas digamos que no ano seguinte a empresa deu férias coletiva, de 25/12 de 2021 até 2 de janeiro de 2022, ou seja, e a empresa deu, 9 dias de férias, ok? E como é que calcula as férias para esse caso? Não é 30 dias, como é que calcula? É igual, gente. Pega o salário, divide por 30 vezes 9, lembra que é 9 dias de férias? Dá 450, mais um terço, 600. Essa aqui é as férias que ele vai receber. Ah, mas ele não tinha que receber o completo? Não. Inclusive, esse cálculo funciona com os adicionais. Você pega os adicionais, soma, faz um cálculo normal, só que multiplica por 9, pelos dias de férias, mais um terço, ponto. É assim que calcula as férias coletivas. Detalhe, esse período que ele tirou vai ser abatido quando ele for receber as férias dele. Digamos que esse cara aqui, as férias dele não tinham vencido ainda, aí lá em março de 2022 ele recebe férias. Ele não vai receber 30 dias, vai receber 21. Se ele tinha direito a 24, ele vai receber o saldo, 24 menos 9. Essas férias afetam o pagamento mensal. As férias sempre afetam o pagamento mensal. Então é importante observar que no mês que a pessoa estiver trabalhando e ela tirar férias, ela vai receber o saldo. Digamos que ela entre de férias no dia 10, ela vai receber apenas 9 dias. Se ela retorna no dia 20, ela recebe 10 dias, assim por diante. Então, observe esse olerite aqui, ó. Essa pessoa aqui, esse mês, pelo que consta, é um mês de 31 dias. Por isso que está aqui, ó, salário normal, 7,33. Ela recebeu um dia de salário. E teve até hora extra nesse dia. Aqui as férias dele, ó, foi lançado as férias completas. Olha lá, ele recebeu as férias completas. Por quê? Porque ele trabalhou um dia naquele mês. Que o horista, se trabalhou, ele recebe, né? Se esse cara fosse mensalista, ele não receberia nada, nem um centavo. Mas como ele é horista, ele recebe 30 dias de férias, mais um dia, 31 dias. Vamos para a rescisão, que é importante, é o nosso foco aqui. As férias da rescisão, ela deve ser considerado o período vencido, mas não pode esquecer do aviso prévio, tá? Então, o período vencido, o mais importante é calcular o período do saldo. Então, você tem que olhar que dia que ele foi demitido e ali é o saldo. Vamos lá. Que é aquele cálculo que a gente fez antes, aquele que eu mostrei antes, né? Vamos lá. A admissão 15/2, aí ele foi demitido, as férias de 2021 foi paga, a 21/22 foi paga, e aí ele foi demitido em 17/8 de 2022. Bom, então ele tinha que contar o seguinte, 15/2 de 2022 a 17/8 de 2022, ou seja, 6/12. Vamos fazer a conta na mão? 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8. Do 15/8 a 17/8, 2 dias, não conta. Então, 6/12 de férias. Ok? Ó, mas tem uma informação aqui que a gente está ignorando, olha lá. Aviso indenizado de 39 dias. Nós sabemos, quem não sabe vai saber agora, que o aviso prévio indenizado, ele define a data de saída. Uma coisa é o fato de você se demitir em 17/8, outra coisa é você, de fato, romper o contrato com a empresa. Isso só acontece com o final do aviso prévio, seja indenizado, seja trabalhado. Então, se esse cara foi demitido em 17/8 e tinha direito ao aviso prévio de 39 dias, tem que contar 17 mais 39 e refazer esse cálculo. Ou seja, 17/8 mais 39 dá 25/9. Aí o cálculo muda. Você não pode mais calcular dessa forma. Você tem que fazer o cálculo de novo. 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9. 15/9 é 25/9, 10 dias. Então não dá mais um avo. Ou seja, 7/12. Extremamente importante isso.
Extremamente importante isso. Sempre saber a projeção do aviso prévio, que dia que dá, para fazer todos os cálculos, não só férias, mas 13º também serve, tá bom? Resumindo a nossa aula de hoje, em 13º calculamos os dias dentro de cada mês. Se o cara entrou dia 10, ele tem um avo, porque passou de 15 dias. Se ele entrou dia 20, ele não tem um avo. Não interessa o mês que ele tem entrado. Se ele entrou, se não fez 15 dias no mês, ele não recebe um avo. Nas férias não é assim que conta. Conta do dia que você admitiu, aí 30 dias no mês seguinte até o final. Aí você conta o final para saber se deu mais de 15 dias. Então, o cara entrou dia 20 do mês, para as férias é 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 2, 20 de abril, 3, aí ele foi demitido dia 30 de maio. Aí 20 de maio, mais e mais 10 dias. Então, não tem. É assim que funciona. Então, eu espero que tenha sido claro. Se não tiver, por favor, passe mensagem que eu farei questão de responder. Abraço, fiquem com Deus.